Meu nome é Eduardo Ehlers, eu sou professor e pesquisador da área de meio ambiente. E o assunto sobre o qual nós vamos conversar hoje é desenvolvimento rural. Muita gente associa o meio rural à agricultura e faz sentido, porque é justamente no meio rural que se dá, o que acontece a atividade agrícola, toda a produção de fibras e de alimentos. Mas o que é importante é ter em mente que o meio rural não se limita à agricultura. Tem várias outras atividades também que acontecem no meio rural, inclusive atividades industriais. O que define o meio rural não é a atividade agrícola, mas sim a densidade populacional. Então, no meio rural, nós temos indústrias, nós temos serviços, nós temos uma série de outras atividades que compõem, além da agricultura, isso que nós chamamos de desenvolvimento rural. Mas uma atividade que vem crescendo e que vem ganhando cada vez mais força em muitos municípios está relacionada justamente à conservação dos recursos ou das heranças naturais de uma determinada região. Durante muito tempo se acreditou que a natureza precisava ser suprimida para dar lugar ao desenvolvimento no meio rural, mas essa visão já é considerada cada vez mais ultrapassada. Muitos municípios já perceberam que a conservação da natureza pode ser justamente um trunfo para o desenvolvimento e não um obstáculo. Mas como isso funciona? Ora, o aproveitamento das florestas, dos rios, da paisagem conservada, do bem-estar que se tem quando o contato com a natureza é maior, vem sendo cada vez mais explorada por atividades econômicas, como o turismo rural, o ecoturismo, enfim, todas as atividades que permitem aproximar a pessoa, principalmente habitantes das grandes cidades, do meio natural. Mas se esse é o princípio, então, de um desenvolvimento rural mais sustentável, conseguir conservar a natureza e gerar atividades econômicas a partir dessa conservação, será que isso é possível na prática? Será que nós temos exemplos que caminham nessa direção? E o que se pode dizer é que, ainda que sejam poucos e incipientes, nós já temos no Brasil, sim, vários exemplos relacionados a diversos biomas, desde o Pantanal, da Amazônia, da Mata Atlântica, até mesmo no Cerrado, de projetos, de iniciativas que vêm conseguindo conciliar crescimento econômico e conservação ambiental. Alguns municípios no estado de São Paulo, por exemplo, têm conseguido manter e alguns até mesmo ampliar a sua Mata Atlântica graças a atividades como essas relacionadas a turismo, a ecoturismo. Então, é possível sim. Claro que isso depende de políticas públicas e depende também de um mercado cada vez mais consciente, de um consumidor cada vez mais consciente desse tipo de demanda que, ao visitar uma determinada região, procure, busque esse tipo de atividade que vem conseguindo justamente conciliar conservação ambiental e crescimento econômico. Portanto, mais uma vez, o papel do consumidor, o papel de cada um é fundamental nesse processo, nesse avanço a um desenvolvimento rural mais sustentável, ao desenvolvimento sustentável como um todo.